A CEO Iceberg que acabou de terminar comigo durante o dia. À noite bateu na porta da minha casa com os olhos vermelhos. Chorando agarrou meu braço. Marido, não termine comigo, por favor. Olhei para ela com os olhos embaçados de lágrimas. Apoiado na moldura da porta, suspirei suavemente. Não foi você mesma quem disse que estava cansada e queria cortar completamente? No dia em que Bai Ningbing terminou comigo, eu estava agachado no chão, consertando aquela cadeira de chefe que valia 5 ou 6 dígitos para ela. Essa cadeira velha tem rangido muito ultimamente, incomodando a SRA Bai no trabalho. Ela estava em pé diante da janela panorâmica, de costas para a luz, usando aquele conjunto de terno e saia, tão caro quanto meu salário de quase meio ano. A voz de Shen Xingzhou era como sempre, fria, sem uma única onda de emoção. Vamos parar por aqui. Estou cansada. Eu ainda segurava a chave de fenda. Fiquei paralisado por um momento, então acenei suavemente. Apenas uma palavra. Nenhuma palavra desnecessária. Ela obviamente ficou rígida. Virou-se para me olhar, como se não me conhecesse de todo. Não ouviste bem quando disse separação. Coloquei a chave de fendas de volta na caixa de ferramentas. Fechei a tampa. Ouviste bem, já te cansa. Percebi os seus lábios moverem-se. Parecia querer dizer algo, mas no fim engoliu as palavras. Por fim apontou diretamente para o cartão à porta. Leva-o como compensação. Dei uma olhadela ao cartão preto na mesa de centro. O valor lá dentro seria suficiente para alguém comum como eu viver anos sem trabalhar. Mas não me mexi. Não preciso que me ajudes a voltar para a minha casa. Vou-me embora esta noite. As minhas coisas não são muitas. Uma mala chega para tudo. Vivi neste apartamento enorme quase um ano. Os meus vestígios aqui são lamentavelmente poucos. Meio tubo de pasta de dentes na casa de banho. Uma panelinha na cozinha só para fazer nudos. Uma consola de jogos no canto da sala. O resto é todo o mundo dele de Bai Ningbing. Ele estava sentado no sofá. Ficou-me observando arrumar as coisas. Os dedos batiam levemente nos joelhos. A expressão estava estranhamente desconfortável. Fechei o zíper da mala. Caminhei até a porta. Pensei um pouco e ainda me virei para acrescentar. A cadeira está consertada. Da próxima vez não balance muito forte, senão vai fazer barulho de novo. Ele se levantou de repente. Shen Xingzhou, você não tem nada para me dizer. Eu olhei para ele. Desejo que encontre alguém melhor no futuro. A expressão dele escureceu instantaneamente. Abri a porta e saí, sem olhar para trás. O elevador desceu direto. Toquei levemente o peito. Não doía muito. Não tinha muito a dizer. Provavelmente eu já esperava por esse dia. Bai Ningbing e eu nunca fomos do mesmo mundo. Ele é o presidente de uma empresa lá no alto. Eu sou apenas um funcionário comum do departamento de TI da empresa dele. Por acaso nos aproximamos. Falando claramente, foi apenas um capricho momentâneo dele. Eu aproveitei a oportunidade. Agora o interesse dele passou. É normal ficar enjoado. Voltei para meu pequeno quarto alugado. A primeira coisa que fiz foi ligar o computador. Baixei novamente os jogos que estavam acumulando poeira no Steam. E pedi um churrasquinho. 2 porções de pimenta ao celular quieto. Sem mensagens. Sem ligações. Ele não me procurou nem uma vez. No dia seguinte dormi até o meio-dia. Nem me dei ao trabalho de levantar direito. Mandei direto uma mensagem no WeChat para o supervisor. Estou doente, peço um dia de licença. O supervisor respondeu rapidamente. Tudo bem, Xiao Shen. Descanse bem. A saúde é o mais importante. A atitude foi absurdamente boa. Provavelmente sabia um pouco sobre o nosso caso. Fiquei deitado na cama rolando o celular. Atualizei o feed de momentos. E vi a postagem da assistente de Bai Ningbing, acompanhando o chefe na inspeção do novo projeto. O chefe hoje tem uma aura de 38 metros. Mantenha distância. A foto era das costas dela, ainda com o mesmo conjunto de saia e paletó de ontem. Os saltos altos pisavam de forma decidida e fria. Passei o dedo sem pensar. Continuo assistindo meus vídeos de jogo. À noite eu estava jogando uma dungeon com meus companheiros de equipe. No meio da batalha a campainha tocou de repente. Pensei que fosse o churrasco chegando. Fui abrir a porta com um cigarro na boca. Do lado de fora estava Bai Ningbing. Ele havia trocado de roupa, mas não era um traje caseiro. Parecia ter vindo correndo de algum banquete. O vestido brilhava ofuscante. Apenas seu rosto estava pálido de assustar. Algum problema? Apoiei-me no batente da porta, sem intenção de deixá-lo entrar. Ele olhou para o cigarro na minha boca e franziu levemente as sobrancelhas. Quando você aprendeu a fumar? Sempre soube. Só não fumava quando estava com você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não vai me convidar para entrar e sentar? Não é muito conveniente. A casa está bagunçada, temo sujar os olhos do Sr. Bai. A respiração ficou um pouco mais pesada. Shen Xingzhou, você precisa mesmo falar assim comigo? Então como eu deveria falar? Bati a cinza do cigarro. Por favor, informe o Sr. Bai. Ele me encarou fixamente, os olhos cheios de veias vermelhas. Porque você não pegou aquele cartão quando saiu ontem? Esqueci, se quiser pode me dar agora. Ele pareceu engasgado, forçando as palavras entre os dentes. Se não trouxe, então esquece. Também não preciso daquilo. Ele não foi embora nem falou. Ficou parado na porta, nós encarando. A luz acionada por som no corredor apagou. Ele instintivamente encolheu os ombros. Eu dei um suspiro. Apaguei o cigarro. Dei um passo para o lado e entre. Ficar parado na porta não faz sentido. Ele entrou imediatamente, os passos um pouco apressados. Meu pequeno apartamento tem menos de 60 metros quadrados. Não dá para comparar com o seu apartamento espaçoso. Ele ficou parado no centro da sala, sem saber o que fazer. No sofá estava empilhado o meu edredom que não dobrei. Na mesa de centro havia embalagens de macarrão instantâneo e latas de Coca-Cola restantes. A tela da TV ainda mostrava a imagem do jogo. Sente-se, puxa uma cadeira à vontade. Ele não se sentou sem vírus. Apenas me olhava.
Você já começou a jogar desde ontem e hoje, ou então chorar um pouco, ou afogar as mágoas na bebida. Isso seria muito sem graça. Ele apertou os lábios. Você parece não estar nem um pouco triste. Mais ou menos eu já havia previsto esse dia. Aceitação boa. Previsto, ele repetiu. A voz ficou pálida. Desde quando você começou a prever? Desde o primeiro dia que estive com você. Falo a verdade. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Pálido, mais ofuscante que a base. O ar estava terrivelmente silencioso. Ela ficou em pé por muito tempo. Finalmente puxou uma cadeira de jantar e sentou-se. As costas eretas, como se estivesse em uma reunião de alto nível. Ele disse: estou com fome. Fiquei um pouco surpreso. Há uma loja de conveniência no andar de baixo. O Oden provavelmente ainda tem. Quer comer o macarrão que você cozinha? Ele me olha. O olhar é muito suave. Como antigamente. Adiciona um ovo, eu coço a cabeça. Coçando a cabeça é Sr. Bai. Já terminamos. Você que pediu o término não pode cozinhar uma tigela de macarrão. Ele retruca: você é tão mesquinho assim. Eu rio de raiva dele. Tá bom, você espera. Entro na cozinha. Procuro macarrão instantâneo, ovos e verduras. Começo a cozinhar com barulho de panelas. Ele não entrou atrás, mas sei que ele ficou me olhando de fora o tempo todo. O macarrão fica pronto rápido. Macarrão instantâneo em caldo claro. Com um ovo poché. Algumas folhas de verdura. Levo e coloco na frente dele. Come depois de comer, pode ir. Ele pega os pauzinhos. Come bem devagar. Cada mordida parece contar grãos de arroz. Termina e larga os pauzinhos. Mas está um pouco salgado. Pois é, da próxima vez presta atenção. Embora não haja próxima vez. Ele ficou chateado de novo. Você quer tanto assim que eu vá embora. E se não for, comecei a recolher a louça. Deixar você passar a noite aqui. Eu só tenho uma cama. Não cabe uma divindade do seu tamanho. Ele se levantou. Pegou a bolsa no sofá. Vou embora, não precisa acompanhar. Ele foi até a porta. Colocou a mão na maçaneta. Virou-se novamente e a cadeira rangiu um pouco. Procuro pós-venda, eu disse, a garantia está na gaveta da mesa de centro. Não ligue para o meu telefone. Eu me demiti. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Quando foi isso? Esta tarde. Pedido de demissão eletrônico. O OA já aprovou. Agora você não é mais meu chefe. Ele parecia ter perdido completamente as palavras. Abriu a porta e saiu. Os passos eram pesados. E quando no corredor um após outro. Fechei a porta. Voltei para a frente do computador. O personagem do jogo já está deitado. Os companheiros de equipe estão me xingando loucamente no chat de voz. Eu coloco os fones de ouvido. Acabei de ter um problema. Continuando no segundo dia. Estou pensando em procurar um novo emprego. Ou deitar por 2 meses primeiro. A porta toca novamente. Desta vez não é Bai Ningbing. É seu assistente competente. Xiaolong e Xiaowang sorriem com expressão servil. Carregando várias sacolas de artigos de luxo nas mãos. Sr. Shen, o Sr. Bai me pediu para lhe trazer algumas coisas. Eu bloqueio a porta. Que coisas? Algumas roupas para a mudança de estação. E seus lanches favoritos. O Sr. Bai disse para levar de volta. Eu interrompo diretamente. Não preciso. Sr. Shen, não me dificulte. O assistente sorri com dificuldade. Foi ordem do Sr. Bai. A ordem dele é problema dele. Minha recusa é problema meu. Não tem nada a ver com você. Volta, eu fechei a porta diretamente. Não demorou muito. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi e disse alô. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Veio a voz de Bai Ningbing. Porque não quer. Não uso essas marcas. Em mim parece falsificado. Então o que você quer comer? Peço ao assistente para comprar. Bai Ningbing, chamei pelo nome completo. O que você realmente quer? Do outro lado ficou quieto de novo. Apenas respiração suave se ouvia. Passou muito tempo. A voz dele veio baixa e trêmula. Estou com dor de estômago, não comi bem ontem. Hoje também não comi. E então o que quer de mim? Procure seu médico particular. O remédio que ele receitou não adiantou. Então eu adianto menos ainda. Disse calmamente. Sou apenas um técnico de computadores, que sabe cozinhar o macarrão. Não curo sua dor de estômago. Shen Xingzhou, a voz dele estava um pouco trêmula. Você insiste em ser assim, não é? Foi você quem quis terminar. Lembrei-o com calma. Você disse que estava cansado. Eu concordei. E agora o que é essa cena? Ele não respondeu. Desligou o telefone direto. Olhei para a tela que escureceu. Peguei o último cigarro da caixa e acendi. Estava um pouco irritado por dentro. Fiquei quieto por 2 dias. Enviei alguns currículos. Marquei 2 entrevistas. Não achei nenhuma muito boa. Nesse meio tempo meu colega da faculdade João me ligou. Velho Shen, vamos beber. O amigo foi promovido. À noite na barraca de rua. João me abraçou pelo ombro. Caramba, você realmente pediu demissão. Aquela era uma grande empresa. Bati o copo com ele sem graça. E aquele outro, você fazendo olhinhos. O Sr. Bai também acabou. Ele terminou nossa. João bateu na coxa. Então você não perdeu feio. Não ganhou nada. Conseguiu um pouco de paz. Deixa disso. João tinha um olhar de descrença. Uma mulher daquele nível. Você consegue simplesmente largar assim. Tomei um gole de cerveja. Não disse nada, será que importa largar ou não? Ela não te quer mais. E você ainda fica insistindo. Que falta de classe. Enquanto bebia, João de repente me cutucou. Aí olha lá. Olhei na direção que ele apontava. Sob a luz amarelada e gordurosa da barraca de rua, Bai Ningbing estava parada ao lado de um carro preto, olhando calmamente para mim. Hoje ela não estava de roupa formal. Vestia um vestido, com um casaco por cima. Era completamente diferente do ambiente barulhento e sujo ao redor. Caramba, João ficou de olhos arregalados. Como ela encontrou este lugar? Coloquei o copo na mesa. Você continua bebendo.
Vou lá dar uma olhada. Cheguei até ela. Conseguia sentir o leve perfume dela, misturado com a fumaça de óleo da barraca de churrasco. Uma estranheza indescritível. Está-me seguindo? Ela não respondeu. Apenas olhou nos meus olhos. Liguei para você. Você não atendeu, estava no silencioso. Estou ocupado, ainda não jantei. Por isso também quero comer isso. Ele apontou para os espetinhos na mesa ao lado. Eu olhei para ele. Bai Ningbing, este lugar não é para você. Você pode comer porque eu não posso. Eu tenho pele grossa e resistente. Você é uma flor delicada se passar mal. Não posso me responsabilizar. Ele deu um passo à frente, quase colado em mim. Não preciso que você se responsabilize. Sob a luz seus olhos brilhavam assustadoramente. Apenas diga se vai me convidar para comer estes espetinhos. No final eu convidei. Puxei um banco de plástico para ele. Limpei com lenço de papel uma e outra vez. Ele sentou-se com cuidado. A barra do casaco arrastava-se no chão. João já tinha tido o bom senso de se esgueirar. Passei-lhe o menu. Escolhe tu, mas não peças muito. É desperdício se não comeres tudo. Ele olhou para aquele menu de plástico gorduroso, sem saber por onde começar. Nunca tinha vindo a um sítio destes. Se não tens, então sou eu que trato. Agarrei novamente no menu e pedi ao dono algumas coisas básicas. Pouco picante enquanto esperávamos pelos espetos. Nenhum de nós falou. Ele não tirava os olhos dos estudantes universitários a jogar pedra, papel, tesoura ao lado, com um olhar um pouco curioso. Tu antigamente, ele começou de repente. Vinhas frequentemente a sítios destes. Respondi, quando não tinha dinheiro. Isto era bom o suficiente. Enchi a barriga. Ele calou-se por um momento. Estar comigo deve ser bastante aborrecido, não é? Olhei para ele. Por que perguntas isso de repente? Só quero saber. Os espetos chegaram. Passei-lhe um espeto de pão torrado. Até que sim, cada um tem seu jeito de viver. Ele pegou e deu uma mordidinha. Imediatamente franziu a testa. Está duro, é assim quando grelhado. Peguei um espetinho de carne. Experimenta este. Ele hesitou um pouco. Deu uma mordida leve. No segundo seguinte já estava ofegante com a ardência. Até as lágrimas saltaram dos olhos. Ele apontou para a garganta. Rapidamente passei a cerveja gelada. Ele tomou um grande gole antes de se recuperar. Os lábios vermelhos. Os olhos também brilhantes. Porque é tão picante? Ele reclamou baixinho. Esqueci de avisar. Pouco picante, você não aguenta comida apimentada. Ele me olha. De repente calou-se. Passado um momento. A voz suave. Veja só, até lembra que não aguento comida apimentada. Mas não quer voltar comigo. Minha mão segurando o espetinho congelou. Isso é diferente. Onde é diferente? Lembro que você não pode comer picante por hábito. Reatar é outra história. Ele pôs a garrafa de cerveja. Shen Xingzhou, me arrependi. O vento sopra e desalinha alguns fios do seu cabelo. Naquele dia, quando disse para terminarmos, foi no calor do momento. Sua voz é muito baixa. Nunca imaginei que você realmente concordaria. Eu pôs o espetinho. Limpo as mãos. Bai Ningbing, você não é do tipo que fala no calor do momento. Eu sou. Ela de repente se agita. Eu sou eu naquele dia. Eu estava de mau humor naquele dia. O projeto deu problema. E você ficou consertando aquela cadeira velha. Nem sequer olhou para mim. Fico um pouco atordoado. Então você descontou no término, é? Dou uma risada. Viu, esse é o problema mais fundamental entre nós. Que problema? Você está de mau humor. E pode falar em terminar à toa. Porque você tem certeza. Mesmo que eu não concorde, não posso fazer nada com você. Mas e se eu estiver de mau humor? Posso quebrar coisas. Posso fazer birra com você. Não, porque você é Bai Ningbing. Eu sou Shen Xingzhou. Desde o início nunca fomos iguais. Ele abriu a boca. Queria dizer algo. Mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. A luz teimosa em seus olhos foi se apagando aos poucos. Então sua voz ficou seca e trêmula. Você nunca gostou de mim de verdade. Apenas porque eu sou Bai Ningbing. Não, eu balancei a cabeça levemente. Ter gostado foi sincero. Mas e daí? Você já gostou de mim? Ou apenas se acostumou comigo servindo ao seu lado? Ele ficou sem palavras. Veja, você mesmo não tem certeza. Levantei-me para pagar a conta. Quando voltei, ele ainda estava paralisado no mesmo lugar, olhando fixamente para o prato de espetinhos não terminados imóvel. Vamos, eu levo você até o carro. Ele se levantou lentamente. Segui-me até o carro. O motorista abriu a porta para ele. Mal ele pôs o pé dentro. De repente virou-se para me olhar. Se. Eu mudei, eu a olhei. O vento da noite desarrumou seus longos cabelos. A luz do poste se quebrou em seus olhos em fragmentos de brilho. Não mude, eu disse. Se mudar não será mais você. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Shen Xingzhou, você é mesmo um canalha. Eu acenei com a cabeça um ao outro. Ela entrou no carro que partiu rapidamente. Fiquei parado na beira da rua acendendo um cigarro. João apareceu do nada. Terminou, vi que seus olhos estavam vermelhos. Você a maltratou. Eu pareço ser esse tipo de pessoa, pareço. Ele acenou com a cabeça muito sério. Eu dei-lhe um chute. Falando sério, Lao Shen. O que você realmente pensa? Uma mulher daquele nível abaixa-se para correr atrás de você e você não se mexe. Já me emocionei, agora não me atrevo mais. Porque tem medo de encurtar a vida. João riu alto. Você só sabe falar duro. Não expliquei. Não é falar duro. É verdade, estar com Bai Ningbing é muito cansativo. Precisa sempre manter as aparências. Adivinhar o que ela está pensando. Ajustar-se ao humor dela. Eu sou naturalmente um preguiçoso. Só quero viver uma vida tranquila e estável. Mas insisto em que finja ser um profissional para manter as aparências. É muito desconfortável. Agora assim está perfeito. Passou mais um período de dias tranquilos. Encontrei um novo emprego. É uma pequena empresa, o salário não é alto, mas é tranquilo. Das 9 às 6. Depois do trabalho jogo videogame. Nos fins de semana acordo naturalmente.
Às vezes lembro de Bai Ningbing, mas é só pensar mesmo. Até aquela noite, acabei de sair do banho. A campainha estava sendo pressionada como se fosse explodir. Abri a porta franzindo a testa. Do lado de fora estava Bai Ningbing. Ele parecia estar muito bêbado. Nem de pé consegue ficar firme. O corpo todo apoiado na moldura da porta. Os olhos vermelhos como de um coelho. Shen Xingzhou, a voz dele estava um pouco trêmula. Estou com dor de estômago, sinto nele um forte cheiro de álcool. Você bebeu. Compromisso de trabalho. Ele estende a mão e agarra meu braço. Bebi muito. Eu dei um suspiro. Ajudo a entrar em casa. Ele todo mole apoiado em mim. O cabelo esfregando no meu pescoço. Dá um pouco de coceira, coloco no sofá. Vou buscar água morna. Ele pega o copo. A mão tremendo muito. A água derrama por todo o corpo. Cuidado, pego o copo e dou de beber para ele. Bebe 2 goles. Mas ele de repente empurra Shen Xingzhou. Estou mal merecido. Não aguenta beber e ainda força. Ele me olha com ar de queixa. Ninguém me ajuda a evitar o álcool. Vá procurar seu novo assistente. Não tem novo assistente. Ele balança a cabeça. Demiti todos eles. Fico sem palavras. Quantas pessoas você demitiu? 3. Ele estendeu os dedos para mostrar. Nenhum deles se compara a você. Sei que não adianta argumentar com bêbado. Deita um pouco, vou fazer água com mel para você. Mal me levantei. Ele agarrou minha mão com força. Não vá, a mão dele está muito fria. Ainda tremendo. Shen Xingzhou levantou a cabeça. Os olhos úmidos. Eu errei em quê? Perguntei por reflexo. Não devia ter falado em terminar. Ele enterrou o rosto na minha palma. Não devia ter perdido a paciência à toa. Não devia ter sido tão teimoso e orgulhoso. A voz abafada. Com um tom choroso. Não vou mais ser assim. Você volta, por favor. Fiquei em silêncio. Ele esperou um bom tempo. Não recebeu resposta. Levantou a cabeça de repente. As lágrimas caíram direto. Você ainda não quer me perdoar. Estou te implorando assim. Bai Ningbing, eu retirei suavemente a mão. Você bebeu demais. Não bebi demais. Ele ficou agitado de repente. Estou muito sóbrio. Sei o que estou dizendo. Pessoas sóbrias não dizem esse tipo de coisa. Então me diga. O que devo dizer? Ele se levantou cambaleando. Dizer que na verdade sinto muito a sua falta. Dizer que sem você não consigo dormir. Dizer que fico angustiado sempre que vejo aquela cadeira vazia. Ele estendeu a mão e agarrou minha gola. Shen Xingzhou, me ensine. Como devo dizer? O que devo fazer para você voltar? Olhei para seus olhos vermelhos. Era a primeira vez que o via tão descontrolado. Aquele sempre altivo. Frio como gelo. O Sr. Bai. Neste momento parecia uma criança completamente perdida. Sente-se primeiro. Não vou cair, não vou sentar. Ele me agarrou teimosamente sem soltar. Hoje você tem que me dar uma resposta. Que resposta você quer? Ainda me quer ou não? Ele me encarou palavra por palavra pausadamente. Essa frase caiu como um golpe. A sala ficou tão silenciosa que só se ouvia o zumbido da geladeira. Olhei para seus olhos avermelhados. Olhei para seus dedos brancos de tanto segurar minha gola. Você bebeu demais. Repeti novamente. Tentei afastar sua mão. Não bebi demais. Ele apertou ainda mais forte. Quase pendurado em mim. Você sempre evita e muda de assunto assim. Só não tem coragem de me responder diretamente. Eu dei um suspiro. Tudo bem, então vou-te dizer. Eu te quero. E então ele ficou paralisado por um momento. E então continuamos como antes. Como antes. Eu ri, tenho certeza de que é isso que você quer. Você continua ocupado demais para aparecer. Quando falo com você, você está sempre respondendo e-mails. Comemos juntos. Você atende 8 telefonemas. Até quando estamos juntos parece que estamos com pressa. Você não está cansado de viver como Bai Ningbing. Ele ficou de boca aberta, como se tivesse apertado o botão de pausa. Vários segundos depois, a luz em seus olhos foi-se despedaçando aos poucos. Por isso sua voz tremia. Você realmente não me quer mais. Fiquei em silêncio. Ela soltou minha mão. Recuou cambaleando. Instintivamente estiquei a mão para segurá-la. Mas ela afastou com força. Não precisa se preocupar. Apoiando-se na parede conseguiu-se firmar com dificuldade. Os cabelos longos caíram cobrindo todo o rosto. Não consegui ver sua expressão. Só vi seus ombros tremendo levemente. Entendi. Sua voz estava tão baixa que mal se ouvia. Desculpe pelo incomodo. Ele se virou e foi em direção à porta. Os passos vacilantes. Esticou a mão para alcançar a maçaneta. Tentou uma vez. Não alcançou, tentou de novo. Ainda não conseguiu tocar. Por fim deslizou pela porta inteira. Sentou-se no chão. E enterrou a cabeça nos joelhos. Parado imóvel. Fiquei parado no lugar observando por quase um minuto. No fim acabei me aproximando. Abaixei-me diante dele. Bai Ningbing não reagiu. Estendi a mão e toquei levemente seu ombro. Ele estremeceu bruscamente. Ergueu o rosto todo coberto de lágrimas. Fiquei um pouco surpreso. Nunca a tinha visto chorar. Nem uma única vez. O que está olhando? Ela com a voz carregada de choro. Nunca viu alguém chorar. Nunca te vi chorar. Ela esfregava as lágrimas freneticamente com o dorso da mão. Quanto mais esfregava, mais lágrimas vinham. Estou com dor de estômago, ela disse entre soluços. Muito forte, merecido. Quem mandou beber tanto? Ela chorou ainda mais intensamente. No final meu coração amoleceu. A levantei do chão. Apoiei-a no sofá. Fui à cozinha preparar um copo de água morna com mel. Quando voltei, ela se encolheu no sofá abraçando os joelhos. Olhos inchados e vermelhos. Como um animalzinho abandonado. Eu passei a xícara para ela. Ela pegou. Bebeu em pequenos goles. Depois de beber devolveu-me a xícara vazia obedientemente. Ainda dói. Eu dei um suspiro. Encontrei o remédio para o estômago. Despejei água para tomar o remédio. Ela olhou para os comprimidos na minha mão. Franziu a testa, quase me fez rir de raiva. Bai Ningbing, quantos anos você tem? Ele fez um beiço.
Pegou o remédio de má vontade, jogou na boca, engoliu com um grande gole de água. Depois de engolir, ainda soltou a língua por reflexo. Que gosto horrível, eu ignorei ele. Coloquei a xícara de volta na mesa de centro. Ele ficou sentado quieto por um tempo. Moveu-se sorrateiramente um pouco na minha direção. Mais um pouco até que nossos braços se tocaram. Virei-me para olhar para ele. Ele imediatamente baixou a cabeça. Fingiu olhar para os próprios dedos. Ele falou baixinho. A pergunta que você me fez antes. Já pensei bem. Que problema? É sobre se devo continuar como antes. Então acho que ele respirou fundo. Pode ser diferente. Como diferente? Posso atender menos chamadas. Colocar o celular no silencioso durante as refeições. Tentar não fazer horas extras nos fins de semana. Quanto mais ele falava, mais baixa ficava a voz. Nem ele mesmo acreditava muito. E mais. Posso aprender a comer comida picante. Ir contigo às barracas de rua. Até tomar sol sem guarda-chuva também serve. Ele ergueu a cabeça e olhou para mim. Os olhos vermelhos e brilhantes. Vou mudar. De verdade eu olhei para aquele olhar sério e esperançoso dele. Como uma criança esperando a professora dar uma florzinha vermelha. Desviei o olhar. Não precisa, a luz nos olhos dele se apagou instantaneamente. Porquê? Porque você não consegue mudar. E nem precisa mudar. Como você sabe que não consigo mudar? Conheço você há um ano. Bai Ningbing, você é que tipo de pessoa? Eu sei melhor que ninguém. Você nasceu workaholic, controlador, muito preocupado com a imagem. Tudo isso faz parte de você. Forçar mudanças por minha causa. Você fica desconfortável. Eu também me sinto estranho. Ele me olhou fixamente. Então ele murmurou para si mesmo. Você acha que minha natureza é difícil de mudar? Basicamente isso. Então o que você gostava em mim antes? Pensei seriamente. Boa aparência. Rico e inteligente. Pernas longas. Ele ficou com expressão vazia por um segundo. Só isso? Se não, você ainda espera que eu diga ressonância espiritual? Ele ficou em silêncio novamente, com a cabeça baixa, os dedos entrelaçados. Muito tempo. De repente ele levantou a cabeça. Shen Xingzhou, me beija. Fiquei confuso. O quê? Me beija. Eu te perdoo. Me perdoar pelo quê? Perdoar você por dizer que sou controlador. Muito preocupado com a imagem. Eu olhei para ele. Você está sendo desonesto, simplesmente desonesto. Ele falou com convicção. Você beija ou não? Por que não? Terminamos, não é apropriado. Então quando eu estava chorando agora há pouco. Porque você se importou comigo. Preocupação humanitária. Então você também pode se preocupar um pouco agora. Ela fechou os olhos. Com a ponta do dedo tocou seus próprios lábios. Beija aqui. Eu olhei para seus cílios levemente trêmulos. E os lábios apertados pela tensão. Bai Ningbing, você realmente é sem remédio. Ele ainda estava de olhos fechados. Dou-lhe 3 segundos. Se não beijar eu vou embora. Eu não mexi 2. Eu ainda não mexi 3. Ele abriu os olhos. Havia decepção em seu olhar, mas ainda mais teimosia. Eu vou embora desta vez. Seus passos eram firmes. Caminhei até a porta. Abriu a porta sozinho. Virou-se e olhou profundamente para mim. Shen Xingzhou, você vai se arrepender. Talvez ele se virou e saiu pela porta, que se fechou suavemente. Eu me sentei no sofá, parado imóvel. O ar ainda carregava seu perfume. Um leve cheiro de álcool. Na manhã seguinte, fui acordado pela ligação de Joao. Lao Shen, aconteceu uma grande coisa. Esfreguei os olhos e me sentei. O que foi? Você viu o grupo da empresa? Saí mais cedo. Não consigo ver, vou-te mandar um print. Logo algumas capturas de tela apareceram no WeChat. No grupo principal, Bai Ningbing postou uma mensagem. @ todos os membros. A partir de hoje, estou de férias por um mês. Os assuntos da empresa serão administrados pelo vice-presidente Li. Para assuntos urgentes enviem e-mail. Não incomodem com coisas não urgentes. Abaixo só havia respostas de recebido e várias caras de choque. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. Você viu? Joao gritou no telefone. O presidente Bai está de férias por um mês. Ele assumiu a empresa há tantos anos. Nunca tirou férias tão longas. Vi sim. Você acha que ele ficou chateado? Ou está se sentindo mal? Não sei como você está tão calmo. Joao desconfia. Será que tem a ver com você? Talvez ele veio me ver ontem à noite. Do outro lado da linha, silêncio por 3 segundos. Então explode um grito. Caramba, Joao quer saber tudo. Contei brevemente o que aconteceu ontem à noite, omitindo a parte do choro e do beijo. Então ele levou um tempão para digerir. Ele está mudando por você. Não sei, talvez seja só um impulso momentâneo. E se for verdade? Joao animado. A ricaça largou todo o império por você. Que romântico o quê? Na posição dele tirar férias assim do nada. A empresa vai ficar uma bagunça. E você o que vai fazer? Esperar por ele um mês. Não esperar fazer o que tem que fazer. Lao Shen, seu coração é feito de pedra, né? Joao suspirou. Uma beleza desse nível. Fez tudo isso por você. E você nem sequer vacila. Vacilei, para ser honesto. Mas só vacilar não adianta. Então o que é que adianta? Talvez seja uma questão de tempo. Desliguei o telefone. Terminei de me lavar. Olhando para as olheiras no espelho. Lembrei dele de olhos fechados esperando meu beijo ontem à noite. E aquela frase, me beija um pouco. Eu te perdoo. Realmente absurdo e um pouco fofo. Balancei a cabeça, expulsando essas imagens da mente. Saí para trabalhar. A nova empresa não fica longe de casa. 3 estações de metrô. O trabalho é simples. Manutenção de rede e computadores. Os colegas são todos jovens. Ambiente descontraído. Na hora do almoço, dei uma olhada no feed de amigos. Bai Ningbing acabou de postar uma atualização. Uma foto de um céu azul limpo. Nem uma nuvem no céu. A primeira postagem foi localizada na praia.
Cliquei para dar uma olhada. Era um lugar onde ele costumava passar férias. Abaixo uma enxurrada de curtidas e votos de felicidade. Deslizei sem curtir. Sem comentários os dias foram passando. Me adaptei completamente à nova vida. Das 9 às 6. Depois do trabalho jogo videogame. Dormindo até tarde nos fins de semana. De vez em quando via as atualizações dele. Às vezes era o mar. Às vezes eram montanhas. Às vezes era um livro. As legendas eram sempre curtas. No segundo dia choveu. Silencioso como ele mesmo. Direto e conciso. João por outro lado me atualizava todos os dias. A SRTA Bay foi escalar hoje. A SRTA Bay foi ver o mar hoje. A SRTA Bay está lendo um livro de filosofia surpreendente. Respondi: você se importa tanto assim? Porque não vai atrás dela? Ele logo recuou. Deixa para lá, deixa para lá. Esse tipo de mulher eu não consigo lidar. Vocês é que combinam. Não respondi mais. Se combinamos ou não agora não faz mais sentido falar. Passaram-se cerca de 15 dias. Num sábado de manhã, fui acordado pela campainha. Pensei que fosse uma entrega. Fui abrir a porta ainda de pijama. Do lado de fora estava Bai Ningbing. Ele estava um pouco mais magro, mas com boa aparência. Uma simples t-shirt, jeans e rabo de cavalo. Sem maquiagem, segurando 2 grandes sacos de compras. Cedo ele sorriu para mim. Comprei ingredientes para fazer o café da manhã. Fiquei parado na porta sem reação por um bom tempo. Ele naturalmente passou por mim e entrou. Vai se arrumar. Fica pronto rapidinho. Depois entrou na cozinha como se conhecesse o lugar. Fiquei parado no mesmo lugar, olhando suas costas ocupadas na cozinha, como um sonho irreal. Quando terminei de me arrumar e saí, a mesa já estava posta com o café da manhã, ovos fritos com bacon, torradas e 2 copos de leite. Ele tirou o avental e disse: prova aí. Sentei-me em frente a ele. Como é que você veio? Férias chatas. Ele disse que lembrou que você falou que no fim de semana queria comer bem de manhã. Olhei para o café da manhã na mesa. E olhei para ele. Tudo isso foi você que fez. Ele ficou um pouco orgulhoso. Estudei por meio mês. Agora o ovo frito não queima mais. Peguei o garfo e dei uma mordida. O ponto do ovo frito estava perfeito. O sabor realmente estava bom. Como está? Ele me olhou esperançoso. Até que sim, melhor que miojo. Ele sorriu, os olhos ficaram curvados. Então no futuro eu faço para você com frequência. Não respondi. Baixei a cabeça e continuei comendo. Depois de comer ele pegou a louça para lavar. Fiquei de pé ao lado vendo ele lavar a louça. Os movimentos ainda estavam um pouco desajeitados, mas muito concentrado. Você passou este mês aprendendo essas coisas. Não só isso, aprendi muitas outras coisas. Por exemplo, como relaxar, como perder tempo, como não pensar em você. As últimas 3 palavras foram muito suaves, mas eu ouvi claramente. No final falhou. Ele fechou a torneira, virou-se e olhou para mim. Quanto mais tento relaxar, mais nervoso fico, mais tempo perco. Quanto mais ansioso, mais me digo para não pensar em você. Mais penso em você. Olhei para suas mãos molhadas, e olhos ainda mais úmidos. Bai Ningbing, você realmente é sem remédio. Então você quer considerar-me salvar? Estendi a mão e segurei sua nuca. Beijei-a diretamente. Não foi um beijo superficial. Foi um beijo carregado de todo o aborrecimento e saudade deste mês. Um beijo contido. Ela ficou rígida por um segundo. Então respondeu com fervor. Com mais força do que eu imaginava. O prato na pia caiu com um estrondo. Ninguém se importou. Nesse beijo havia sabor de bacon com hortelã. E um pouco de salgado. Provavelmente eram suas lágrimas. Até que ambos ficaram sem fôlego, então se separaram. Seus lábios estavam inchados e vermelhos. Os olhos perderam o brilho. O peito subia e descia levemente. Isso mostrava que sua respiração estava instável. A reanimação foi bem sucedida. Não sei, meu polegar passou pelo canto de sua boca. Vamos ver os efeitos posteriores. Ele sorriu e enterrou o rosto no meu ombro. Shen Xingzhou, você foi um grande canalha agora há pouco. Aprendi com você. Ele deu uma mordidinha leve no meu pescoço. Então nós, sua voz abafada pela gola da camisa. Conta como fazer as pazes. O que você acha? Eu disse que conta. Então vou ouvir você. Ele levantou a cabeça, os olhos brilhando. A partir de hoje, você está sob meu controle. Tudo bem, então você está sob minha cama. As pontas de suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Canalha, quem começou a ser canalha primeiro? Eu ergui a sobrancelha. Me beija. Eu te perdoo. Isso é diferente. Como diferente? Ele não soube responder. E enterrou o rosto no meu peito novamente. Murmurou baixinho: de qualquer forma não é o mesmo.